Brasil que faz, com Elvis César. Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. RCK Concessões. Somos concessões que conectam. RCA, ferro e aço para construção civil. Autopel Soluções. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Iogurtes Carolina. Nasceu em família para fazer parte da sua. Risatec, ferro e aço. Olá, no ar o Brasil que faz com Elvis César, nessa energia transformadora e com uma frequência de muita vitória. Aqui temos histórias de pessoas inspiradoras que saíram lá de baixo, pagaram um preço e venceram. Assim, vamos falar com um empreendedor da vida, que é destaque nacional e tem revolucionado a vida de milhões de pessoas por meio da tecnologia. Recebemos com muita alegria Walter Galvão, CEO da Ioasys. Walter, que prazer recebê-lo aqui no Brasil que faz. Prazer é todo meu. Olha, dizem que foi feirante, dizem que lavou pratos no Canadá e para se transformar num grande empreendedor e um empresário que impacta num ramo da tecnologia no país. Essa é uma grande história. Como que foi o início dessa trajetória? Legal, Elvis. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha jornada empreendedora com você e com o seu público. É legal falar disso, de contar a história do passado, porque as pessoas veem o sucesso e acham que é só ali, e principalmente nesse mundo onde a internet vende o sucesso rápido, fácil, da noite para o dia. Eu brinco que o sucesso da noite para o dia, para mim, levou 10, 12 anos. E foi rápido. Eu tive a paixão empreendedora na família. Meu avô foi um grande empresário, um grande empreendedor. Foi dono de rede de supermercados no interior. Foi muito inovador na década de 70, 80 com supermercados. Quebrou no plano Collor. E aí a família viveu um período difícil e tal. Minha mãe me estudou, eu e a minha irmã, com muita dificuldade no interior de Minas Gerais. Eu sou de Nepomuceno, sul de Minas. Uau! Uai! Terra do café. Você sabe, Walter, que as pessoas mais jovens não entendem o que foi o Plano Collor. O Plano Collor foi um plano de um presidente chamado Fernando Collor de Mello, que simplesmente confiscou todas as aplicações bancárias do Brasil e tirou todo o capital de crédito do mercado, tirou todas as reservas, tirou todo o dinheiro do mercado e houve uma quebradeira geral. E não foi por culpa do seu avô, foi por culpa de um plano mal sucedido que queria gerar reserva para o país e que acabou explodindo numa cassação, a primeira cassação de presidente da história. Eu tinha 5, 6 anos, não tinha consciência do que foi aquilo, mas para minha família teve consequências muito grandes. Trágicas. Meu pai tocava o negócio de supermercados, não se conseguiu se recolocar em tempo hábil em outras coisas, sofreu muito com esse processo. Minha mãe tocou a casa por muitos anos. Minha mãe era funcionária pública do Estado, era diretora de escola, estudou a gente com muita dificuldade, mas eu tinha essa veia empreendedora. Eu lembro, e depois eu conto um pouco mais sobre isso, mas eu lembro que eu tinha um tio que era executivo, administrador de empresas, e eu falava assim, cara, eu ia no aeroporto da Pampulha, na época não existia Confins, quando a gente estava em Belo Horizonte, pequeno. Um dos meus maiores prazeres era ir lá no vidro, ficar esperando os aviões pousar e vendo aquela galera de terno passando e tal. Você já usava o sonho, né? Você já prospectava um futuro com sonho. Aquilo ali para mim era muito claro. E ao longo do tempo eu fui sempre buscando coisas. Aos 16 anos, eu não tinha videogame em casa, mas aí minha mãe me pegou um consignado no nome dela. No banco. Comprei 2 PlayStations, 2, montei uma locadora numa portinha lá no interior, com 2 TVs, cobrava R$1 a hora para compartilhar videogame. E aí foi muito legal.
foi uma boa primeira experiência empreendedora. Fiquei quase 2 anos, eu acho, com a casa de videogame lá, a Lan House. Não era uma Lan House de computadores, né, mas... E aí eu saí para prestar vestibular. Era legal que assim, eu tinha uma pressão em casa grande, porque minha mãe pagava faculdade particular para minha irmã. Eu não tinha a hipótese de não passar no vestibular. Mas, cara, era muito claro para mim o que eu queria para minha vida. Eu já sabia exatamente o que, como as coisas iam acontecer. E eu cheguei em Juiz de Fora, aí fui fazer administração na UFJF, cheguei em Juiz de Fora muito determinado. Sua mãe cobrava bastante, ela estava em cima, explicava como era o processo. Me interessa demais papo de mãe, sabe? Porque tem uma geração para sair do forno aí e quem forma essa geração, sobretudo, são as mães. Cara, é engraçado que minha mãe é uma mãe muito presente, apesar de ter trabalhado em 3 turnos. Ela trabalhava de manhã, tarde e noite. Mas, ao mesmo tempo, ela foi extremamente presente. Uau. E aí ela ficava, putz, não tive tempo, como essas gerações atuais, que a gente precisa ter muito tempo para os filhos e tal. Cara, os tempos com a minha mãe eram muito preciosos, eram muito intensos, ela cuidava muito da gente, ela acolhia, ela ensinava. E assim, eu tenho muita sorte de ter nascido na família que eu nasci, sou muito grato a tudo que eu tenho, graças a minha mãe e meu pai, que me ensinaram bastante. Ô Walter, eu quero falar com você, mãe, que está nos assistindo e você quer saber como mudar a história de vida do seu filho? Então vamos lá. Preparar 15 minutos de tempo de qualidade diário para acompanhar primeiro como que está a rotina do teu filho, como que ele está na escola, se ele tem cumprido as atribuições diárias, se ele tem feito as lições, quais são as principais dificuldades dele. A partir daí, a gente vai ter um resultado exponencial na sociedade, que muda para formar grandes homens como o Walter, que está dando uma lição aqui de vida para nós. Mas Exatamente. E aí? E aí eu cheguei em Juiz de Fora extremamente determinado a ganhar meu próprio dinheiro para aliviar a vida da minha mãe, que ela me mandava com muita dificuldade. E aí, no primeiro mês cheguei com uma mochila sem ter onde morar, literalmente. E aí fui ficar na casa de um primo, esse primo, me deu 3, 4 dias. Eu não arrumei lugar que cabia no meu orçamento de república e tal, tipo, todos os meus amigos do colégio, os pais estavam indo levar, escolher apartamento e tal. O meu foi de carona na mochila e fui. E aí, encurtando um pouco a história, com os dias eu consegui república e tal, e desesperado, tentando arrumar emprego. E um amigo me contou, eu vou na feira, recebo R$20 para distribuir as sacolas para os feirantes de madrugada. E eu consigo na barraca do biscoito mais R$20 para trabalhar de 6 da manhã ao meio-dia e depois a gente passa recebendo dos feirantes, que os feirantes só pagam a sacola no final da feira, depois que eles recebem. Você topa aí, é R$20 a distribuição da sacola, mais R$20 do biscoito. Do biscoito. Então, 2 trabalhos. Você topa? Eu topo. 3 horas da manhã, carrego o carro de sacola, ia para a feira, do domingo, entregava a sacola, depois trabalhava no biscoito, vendendo biscoito, fiquei ali alguns meses. Cara, foi fundamental para mim, na época o salário mínimo era R$500, eu saía lá com quase 10% de um salário mínimo. Então já fazia uma diferença assim absurda. Você frequentou o ambiente de feira? Por 6 meses, mais ou menos. 6 meses. Agora eu te pergunto, você já viu algum feirante antipático? Nunca. De cara feia? Nunca. Que não desse um bom sorriso para um cliente? Cara, nunca. A gente vê, eu fico vendo quando eu vou na feira. Hoje eu vou na feira, hoje até outro dia não era prefeito, agora voltei a ser prefeito. Eu vou na feira, eu vejo assim, é uma aula de vida para mim. É gente simpática, gente agradável, personalidades riquíssimas, habilidosos na venda, negociantes. E me trouxe uma bagagem riquíssima. Foi uma experiência para mim muito construtiva para minha carreira. Depois, logo em seguida, eu fui para o telemarketing. E aí eu conto que o telemarketing foi minha grande faculdade. Fiquei 2 para 3 anos no telemarketing. E um cara que vende uma linha fixa em pleno século XXI, no domingo, 8 horas da manhã, vende qualquer
coisa depois. Você foi Para no- mim, todo mundo que quer trabalhar com vendas, e todo mundo precisa ser vendedor, independente da carreira, precisa passar um pouco pelo telemarketing. Há 10 anos atrás, eu fui prefeito. Eu tinha uma visão estratégica. Eu ia em todos os telemarketings do mundo, até em Madrid. Eu fui na Casa do Comércio do Brasil e entrei em negociação com uma empresa de telemarketing, porque qual era a minha visão? Eu aumentei os polos universitários na cidade e era pegar o jovem para que eles tivessem um comportamento educado e uma boa comunicação. E com o salário inicial do telemarketing, eles pudessem pagar a faculdade. Exatamente isso, no meu caso. Na verdade, a faculdade era pública, mas Você eu morava se numa mantinha. cidade, mas eu me mantinha. E aí, com o primeiro salário de telemarketing, minha mãe não precisou mais mandar dinheiro. No segundo salário, eu comprei um Fusquinha financiado, Caraca! um Nerso, e essa história é super legal, porque eu era muito caipira, e numa cidade, Juiz de Fora é uma cidade meio Rio de Janeiro e tal, e eu era aquele caipira do interior que chegou e tal, com a mão na frente e uma mão atrás, e todo mundo começava a me zoar com o Nerso. Ah, o Nerso com Fusca, todo mundo chegando de carrinho, na época os Palio, os Gol, na faculdade, Sim. os estudantes com boas condições, e eu chegava com o Fusquinha dando tiro e tal. E aí tentaram de forma, no início pejorativa, me zoar com o Nerso. Cara, eu levei tão na boa, que o Nerso era Virou um item, uma marca queridíssima na faculdade. Ao longo de toda a faculdade, foi um negócio super legal. Eu comprei financiado em 18 prestações. Eu ainda tenho o Nerso. Uau! E eu ainda brinco, você quer comprar Porsche minha, você quer comprar meus carros? Eu tenho vários, pode comprar tudo. A única coisa que não está à venda é o Nerso. Que sensacional. Inclusive, a gente vindo pra cá, a gente viu um Fusca conversível com banco de piloto, filmei, falei, nossa, que ideia boa pra mexer com o Nerso. Cara, essas coisas vão marcando a história. Vamos marcar. E quando que você sai do país para tentar a vida? Então, aí eu me formei e, graças a Deus, essa característica de ter que buscar e fazer acontecer, trouxe uma trajetória muito precoce na minha vida. Eu formei, eu já era gerente de vendas. Aí eu assumi uma empresa de logística aqui em São Paulo, me mudei para São Paulo em 2010, com 20 e poucos anos. E aí toquei esse negócio aqui, fui muito bem sucedido aqui, 3 anos. E aí me deu a deixa, cara, preciso estudar inglês, preciso conhecer coisas novas. Larguei tudo aqui em São Paulo, já estava junto com a minha esposa, a gente já morava juntos. E me mudei para o Canadá. Fiquei 6 meses no Canadá estudando inglês e lavando banheiro, e trabalhando em lanchonete, churrascaria, limpando escolas e tal. E aí lá tem uma história muito interessante que eu lembrei dela alguns tempos para cá, que teve um dia no Canadá, eu tinha uma boa vida aqui em São Paulo, tinha carro zero, aqui larguei tudo e fui para o Canadá. E lá muito determinado, porque determinação sempre foi uma característica muito forte minha. E um dia eu tinha um emprego de limpar uma escola em Toronto, e no outro dia eu ia limpar a escola de novo, de 8 às 5, e ia para a churrascaria no final de semana, ou seja, ia emendar o trabalho no outro dia. Sim. Terminando o dia anterior, me liga uma agente, tem uma faxina de obra de um escritório do Citibank no centro de Toronto. É 3, 4 horinhas, você topa aí e tal, estão pagando bem. Eu falei, topo, depois eu durmo, descanso e vou, porque amanhã é um dia pesado, que eu trabalho de dia e de noite. Ou seja, a obra atrasou a limpeza, eu emendei, sei lá, quase 40 horas trabalhando sem descansar. E no meio dessa obra, no meio da madrugada, entre um banheiro e outro do prédio, eu estava no último andar de um arranha-céu de Toronto. E aí eu passei e vi aquelas fachadas de vidro, aquela pele, piso, teto. E eu fiquei ali por uns 10 minutos anestesiado. Contemplando. E eu falei, caramba, um dia eu vou ter um escritório assim. Cara, e aquilo ali me marcou, mas beleza, fui embora. História vai, alguns meses depois, eu lá, lavando banheiro e tal, meu primo, que eu tenho pouquíssimo contato, era um nerd de tecnologia, aficionado por tecnologia, ele tinha feito um aplicativo que dividia conta de bar e restaurante nos primórdios do mobile, dos smartphones no Brasil. Esse aplicativo explodiu e foi um dos top 10 por 3 anos na Apple Store, 2011, 12 e 13. E ele me ligou um dia no Canadá, falou assim, primo, tudo bem e tal?
Eu criei esse aplicativo, ele explodiu, eu não consigo ganhar dinheiro com ele, porque eu não sei ganhar dinheiro. O menino lá com 19 anos, não faço ideia como monta a empresa, como toca e tal. Meu pai falou que você tem que vir ser meu sócio e tal. No primeiro dia eu falei, caramba, que coisa de nerd, brincadeira e tal. Só que eu comecei a rodar por Toronto e, cara, metrô, tudo falando de aplicativo e tal. Eu falei, caramba, esse mercado vai bombar. Tava começando os smartphones. Uma semana, 2 depois, aquele negócio me cutucando, me marcando, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou largar tudo e vou voltar pro Brasil para fundar essa empresa com ele. A gente fundou a empresa sem dinheiro e a gente não tinha condição de contratar engenheiros de software. Aí o Gilson, que é meu sócio, começou a treinar os amigos da faculdade. E aí, uma característica Que ano que era esse? 2012. 2012 já tinha um déficit de mão de obra de tecnologia gigantesco. Em mobile não existia, porque era novo. E aí a gente começou uma coisa que foi uma necessidade de sobrevivência no nosso negócio no início, que era ter mão de obra, que a gente não conseguia pagar um cara que sabia, virou uma vantagem competitiva, porque a nossa empresa virou uma das principais formadoras de talento em tecnologia do Brasil. Uau! E nisso a gente exportou mão de obra para o Vale do Silício várias vezes. E tem ex-profissionais nossos que assinam projetos da Apple hoje. Em cima disso, eu te faço uma pergunta. Qual é a profissão do futuro? Tecnologia? Programação? Profissões que envolvam tecnologia, elas sempre estarão em alta porque as tecnologias vão ficar mais avançadas com o passar do tempo. Há 3 anos atrás ninguém falava de AI, pelo menos no meio comum. Os grandes centros de pesquisa já estavam trabalhando com AI porque são um trabalho de anos. O uso cotidiano estava muito distante. Mas hoje, trabalhar com dados e com inteligência artificial, ou seja, novas tecnologias, com certeza o trabalho do futuro. É tão bom te ouvir aqui, é tão bom ver uma história de sucesso como a sua e ter a validação das políticas públicas que a gente está empregando. Nós abrimos agora a primeira fábrica de programadores do país. Que legal. Então, todos os alunos do ensino médio de Santana de Parnaíba vão ter, para se formarem no ensino médio, terão que sair com uma formação em programação. Por quê? Porque, assim, estudando o mercado, e é óbvio, de uma forma mais incipiente, mais simplória, mais não tão técnica como a sua, a gente teve a percepção e os pareceres que temos 700 mil programadores a menos no país. Chutei baixo. Então, mas deve ser, é nessa casa. Hoje eu disputo mão de obra com o mundo inteiro, que é um fator interessante. Muitos profissionais brasileiros trabalham, depois do home office principalmente, mas antes eu já tinha essa perda, eu perdi gente para Alemanha, Japão. E aqui, no seu negócio, a gente tratando do seu negócio, que são os apps, são as grandes ideias disruptivas que mudaram e alteraram um conceito de consumo, um conceito de produtividade, enfim. Quando que girou a chave da sua empresa e falamos assim, estouramos agora? Essa pergunta é boa demais. Ao longo do nosso negócio, a gente teve 4 viradas muito importantes. A primeira, a gente começou lá prestando serviço para essas startups de aplicativos mobile. Aí a primeira virada a gente percebeu, aí tudo nosso tinha que jogar para um app. Aí depois, estudando e aprendendo sobre a jornada do cliente, eu falei, caramba, eu tenho que estar no dispositivo que ele precisa estar naquele momento. Ou seja, vai ter momento que o Elvis precisa estar ali no aplicativo, mas vai ter momento que ele tem que estar no computador. E eu só fazia para o aplicativo. Aí a primeira virada de chave foi, a gente precisa ir para ser multitelas. A experiência precisa ser de ponta a ponta. Essa foi a primeira virada. A segunda virada, chegou lá por 2015, a gente percebeu que as grandes empresas não estavam entendendo aquele movimento de startups. E a gente falou, cara, a gente precisa ajudar essas empresas grandes a se movimentarem, porque as startups, elas sabem muito bem o que quer e tal, e às vezes elas não têm o dinheiro suficiente para nos pagar. O dinheiro, o bom dinheiro ali para o meu negócio estaria na mão dos grandes, que para eles movimentar é difícil demais. Pensa num navio cargueiro que para virar... Você vê que a nossa cultura, ela não é muito no equity.
É uma cultura. A cultura não é no investimento em empresas. Nos Estados Unidos, o investimento não é investimento no mercado financeiro, enfim, mais de 50% dos investidores investem em startups, em ideias que alteram ou curam determinadas dores. A estrutura macroeconômica permite, estimula investimentos de risco. Exatamente. Aqui a gente não tinha isso, assim, a gente deu alguns passos, mas está longe de ser algo pulsante como é lá. E aí, quando essas grandes empresas começaram a ver que o digital teria impacto grande, a gente pivotou nosso negócio para parar de atender startups, mas foram importantes nos primeiros anos porque deu esse DNA ágil, olhar de usabilidade, de experiência, e migramos para atender grandes companhias. E aí a gente se posicionou como uma empresa que ajuda a transformação digital de grandes companhias. Só que a gente olhou para o lado, um escritóriozinho todo pequeno, fudido, aquele negócio, falei, caramba, como que eu vou vender para uma grande companhia? Aí eu virei para o meu sócio, a gente, ao longo dos 3, 4 primeiros anos, a gente acumulou R$700 mil de forma muito certinha no caixa. Aí a gente acumulou 700 mil, falei assim, cara, a gente precisa montar um escritório compatível com esse novo momento. Vamos pegar esse dinheiro, vamos montar um escritório à altura do que a gente sabe fazer. E você tá doido? Aí ele assustou e topou. A gente montou um escritório, um rooftop em Belo Horizonte, com um tobogã passando, uma puta de uma experiência. E aí, na casa dele, ele tinha acabado de casar, ele não tinha nem armário em casa. E lá na Oasis, um escritório lotado de armários, e ele pegando as portas da obra, colocando cavalete, que ele tinha acabado de casar, as roupinhas dele. E a gente veio da mesma família. Imagina a nossa família, Galvão em volta. Vocês são loucos, vocês gastaram dinheiro tudo de anos num escritório novo, que loucura e tal. Mas a gente foi muito firme e seguiu adiante. 2, 3 meses depois, um cliente super relevante entrou no escritório, tinha acabado de inaugurar o escritório, entrou no escritório e falou, meu Deus, é isso aqui que eu preciso. Ou seja, a gente tangibilizou o que a gente tinha de expertise no espaço físico e tangibilizou o nosso sucesso. Resultado, com 3, 4 meses, o escritório já estava pago. Você está assistindo a história do Walter Galvão, que tem uma ascensão incrível no empreendedorismo. Se você quer indicar uma pessoa para vir dar entrevista aqui, me segue agora, manda o currículo dela. Ou se a sua história é tão fantástica como a do Walter, conta aqui para mim que você vai ser o próximo entrevistado. Hoje, com toda essa bagagem, com a virada de chave, com a lucratividade, você já deve ter vendido alguns milhões no mercado, mudado a história, criado um conceito. Qual seria a principal dica ou as principais dicas para aquele cara que está começando igual vocês começaram, do nada? Cara, eu podia dar, Elvis, 50 dicas, mas tem uma coisa que eu comentei hoje com a minha irmã, que terão dias que você vai ter vontade de desistir, terão dias que você vai ficar muito empolgado achando que você vai ficar rico, porque empreendedorismo é uma montanha russa, mas o importante é a persistência, a constância, porque os que chegaram foram aqueles que não desistiram. Só tem vencedor. O vencedor é aquele que não desiste, né? Todo perdedor foi o que desistiu no meio do caminho e parou toda essa trajetória de luta, de pagar o preço. Qual é o seu propósito de vida? Eu tenho alguns propósitos de vida, mas eu tenho um propósito nos negócios que é transformar a vida das pessoas através da tecnologia. Uau! E essa ficha caiu muito forte para mim no início da pandemia, porque 4 meses antes da pandemia começar, a gente desenhou uma solução que era proibida no Brasil. Em 2019 era proibido telemedicina. Telemedicina? Era proibido e a gente desenhou uma tecnologia de telemedicina. Movimento democrático de acesso à saúde. E vai escutando a história. E aí a gente apresentou para o cliente, pô, mas é proibido e tal, mas eles toparam a ideia de fazer. CRM liberou no meio da pandemia depois de 6 meses. É isso. Eu vivi isso. Dia 20, e aí isso era novembro, falando as datas só para casar com a pandemia, novembro de 19. A gente desenhou a solução, os clientes adoraram, vamos construir uma primeira versão, a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável, vamos fazer uma primeira versão disso,
e ver o que dá, e aí depois a gente adapta, vê a legislação, enfim. A gente soltou a primeira versão dia 20 de março de 2020, literalmente uma semana depois da pandemia. Resultado, com 6 meses de pandemia, eu tinha 7 milhões de usuários. Eu estava impactando a vida de milhares de brasileiros que não precisavam mais sair de casa para ter acesso médico ao longo daquele lockdown. E aí a gente olhando para aquilo, falando, caramba, a nossa vida impacta, o trabalho que a gente faz impacta a vida das pessoas. Ali, o propósito nosso de empresa, de negócio, aconteceu, ele emergiu. A gente já tinha, mas sabe quando fica um negócio meio concretizou na teoria e Sim, tal? Mas eu vou fazer um jogo rápido contigo. Fala para mim um livro. Essencialismo. Um filme. Um filme? Nossa. Um esporte. Um esporte, futebol. Futebol. Tô demorando essa resposta. Família. Tudo. Deus. A única razão do existir. Walter Galvão, quem é o Brasil que faz para você? É o Brasil do empreendedorismo e do trabalhador que acorda cedo e que não reclama e faz acontecer. É isso aí. Sou grato a Deus pela tua vida, por essa entrevista. Que história brilhante, né? Quanto mais a gente vive, mais a gente se inspira em pessoas como você. Obrigado. Quero te dar um presente. Esse aqui é um meu livro, é um livro que fala de desenvolvimento pessoal, de persistência, de comportamento, de método, de resultado. E que espero que você faça uma boa leitura e gratidão. Muito obrigado. Foi um prazer enorme participar com você. Contar boas histórias aqui, espero ter impactado a vida de alguém. Se a gente impacta a vida de uma pessoa, eu acho que o trabalho já está feito. Já valeu a pena, né? Valeu demais. Obrigado, Brasil, pela audiência fantástica. Nunca se esqueça, esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Me acompanhe nas redes sociais, elas estão aqui. Um grande abraço, um beijão. Deus te abençoe. Valeu! Brasil que faz, com Elvis César. Foi um oferecimento. Airfryer é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon. Porque sonhar não tem limites. RCK Concessões. Somos concessões que conectam. RCA. Ferro e aço para construção civil. Autopel Soluções. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Iogurtes Carolina. Nasceu em família para fazer parte da sua. Risatec. Ferro e aço. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.